Pessoal, tudo bem? Então agora eu vou lançar o nosso segundo vídeo. Para você que está assistindo, talvez você já assistiu antes, não sei como é que foi o time do seu acompanhamento em relação aos meus vídeos, mas eu estou gravando um atrás do outro aqui porque eu quero ter conteúdo para vocês. São três tipos de vídeo diferentes, então não dá para falar tudo num vídeo só. O vídeo anterior já ficou muito longo, então vamos para o próximo vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Ivan, proprietário da Barbearia Vitz. Eu tenho 19 anos e vou fazer vocês me acompanharem, fazer não, né? Quem quiser me acompanhar, a minha barbearia do zero ao sucesso. Hoje eu tenho uma cadeira, duas bancadas, que ainda não tem a segunda cadeira, mas em breve, muito em breve, em até 5 anos eu quero ter 15, 20 cadeiras e ser destaque, porque eu gosto e pretendo ser destaque em tudo que eu faço. Pretendo ser não melhor que ninguém, mas o meu melhor, com certeza. E se você é o seu melhor, com certeza você vai muito longe. Então hoje eu vou falar um pouco justamente sobre isso, sobre ser melhor, não ser o melhor talvez, mas ser melhor. Eu passei por uma situação agora com um cliente, não desagradável para mim, mas eu passei por uma situação conversando com ele em relação à minha concorrência. Minha concorrência possivelmente pode estar assistindo esse vídeo e tomara que assistam, porque talvez eles melhorem, espero que melhorem de fato, porque como eu disse, eu não quero ser melhor que ninguém, eu quero ser o meu melhor. E o meu melhor pode ser bom para muitos clientes, e está sendo, graças a Deus, porque eu em tudo busco perfeição. A gente não é perfeito em tudo, mas a gente tem que buscar a perfeição, tem que buscar ser o melhor e dar o nosso melhor todos os dias para que isso seja, para que tenhamos sucesso, né? E agora eu passei por uma situação onde a minha concorrência, se você estiver assistindo esse vídeo, minha concorrência, meus concorrentes, que tem bastante concorrentes aqui no meu bairro, até demais. Se você estiver assistindo esse vídeo, escuta o que eu vou falar. E para você que não são meus concorrentes, escutem também para não acontecer com vocês. Eu estou falando isso a experiência de um cliente. Então, o cliente ele foi na barbearia e acabou que não foi atendido, ficou 10 minutos lá com cadeiras vazias, não foi atendido, ficou 10 minutos e foi embora com feedback ruim. Isso é ruim, muito ruim. Eu me sentiria muito mal de deixar alguém dessa forma, assim como eu me sinto mal às vezes de não poder atender, porque muitas vezes eu tenho a minha agenda lotada, chega cliente, eu não consigo atender, porque eu ainda sou sozinho. Então eu me sinto mal já nisso. E sabendo que eu não posso, que eu não poderia atender, porque eu também não sou duas pessoas, né? Ainda mais se eu negligenciasse um atendimento. Outro problema quando a pessoa nunca está disponível, mas não porque ela não que ela está com a agenda cheia, mas porque ela não está disponível, porque ela não está trabalhando. Chega atrasado. Hoje é dia de atendimento, não vou atender. Gente, é muito raro eu fazer isso, tá? Muito raro mesmo, porque eu dou meu melhor. O único dia que eu não atendi, que foi do meu dia que eu propus atendimento, que é de terça a sábado, que são os dias que eu proponho atendimento, ou seja, é meu horário de trabalho. O único dia que eu não atendi, não foi o dia inteiro, foi semana passada. Teve um dia que foi na terça ou quarta-feira. Eu fiquei péssimo de saúde, fiquei muito mal mesmo. Nesse dia eu fiquei até meio-dia, 1 hora da tarde mais ou menos, não consegui almoçar e acabei indo embora. Falei, não consigo, desmarquei os clientes que eu tinha, remarquei para outro dia, aliás, não desmarquei, remarquei para outro dia. Entenderam normalmente, né? Depois no outro dia eu pedi desculpa novamente, expliquei. As pessoas são humanas, a maioria, né? Nem todas, mas a maioria são humanas. Se a pessoa não entender que você está doente e não consegue atender elas, não se preocupe que isso não foi erro seu. Não foi erro seu e ele não tem o que sair falando. Ele vai falar o quê? Ele vai chegar para um outro cliente e falar, cara, aquele cara lá ficou doente, aquele dia não me atendeu. O cara vai dizer, e daí? Estava doente, entendeu? Então ele não tem o que falar. Não dê motivos para os outros falarem mal de você. É simples. Isso é muito... Você dá o seu melhor, nada mais do que isso. Não dê motivos para os outros falarem mal de você. Eu não tenho motivo algum para os clientes serem falando mal de mim aqui, porque, claro que às vezes a gente, não é, como eu disse, não é perfeito, mas a gente busca a perfeição sempre. E então, eu gostaria de dizer isso, o vídeo hoje é sobre isso, né? Uma coisa que eu notei como empresário, porque esse canal aqui, ele serve para barbeiros também, para vocês aprenderem um pouco sobre como se portar, como atender.
Isso passa um pouco sobre isso também, mas principalmente esse vídeo são para empresários, é para empresários. Então, se você é empresário da barbearia principalmente, entenda isso. E para qualquer ramo de empreendedorismo, na verdade, o seu sucesso está na preguiça e no amadorismo do seu concorrente, tá? Então eu percebi isso, mas não desejando o mal, não desejando que eles sejam maus, ruins, porque eu não dependo só disso para mim ter sucesso. Não entendam isso errado. Eu não dependo só de que meu concorrente seja ruim para mim ter sucesso. Mas grande parte dos seus clientes que sentam na sua cadeira são porque provavelmente eles já ficaram insatisfeitos em outra cadeira. Porque se eles estivessem satisfeitos, eles não sairiam, entendeu? Eles não sairiam daquele barbeiro. Pô, quem que chega numa cadeira, por exemplo, chega na minha cadeira e fala: pô, cara, tu atende bem, corta bem, o ambiente aqui é perfeito, mas eu não volto mais aqui, eu vou lá no teu concorrente. Não, ele não vai fazer isso. Então, grande parte da sua concorrência, ainda mais no nosso ramo, a fidelização é muito grande. Quando você tem um bom atendimento, quando você tem qualidade, a fidelização é muito grande. Eu diria que a minha fidelização está em 80, 90%, entendeu? 80% a 90% que sentam na minha cadeira, eles retornam, eles voltam e não saem mais. Muito dificilmente eu perco clientes, muito dificilmente. Isso eu, né? Então é isso que eu venho dizer para vocês. Sejam o melhor, sejam sempre o melhor de vocês. Esqueçam a concorrência, esqueçam. Os caras, às vezes eu tô olhando, se os concorrentes estão vendo, não tem problema algum, tá? Às vezes eu tô aqui e eu olho lá, eu falo, pô, eu tô parado e os caras estão atendendo. Isso provavelmente aconteceu com você. Se você tem um concorrente perto, você consegue ver quando o cara tá atendendo ou não, e você às vezes se sente mal. Até minha noiva falou pra mim, cara, esquece o teu concorrente lá, esquece. Foca em você. E ela tava certa, tá certíssima. É uma experiência que eu tive, né, que ela me repassou, que eu achei muito interessante de fato. Esquece o teu concorrente. Em algum momento ele vai errar, e é importante que você esteja de pé e com padrão de atendimento, com cultura, com uniforme limpo, logicamente. Então são pontos que você tem que sempre ter em mente. Cultura da sua barbearia, atendimento de qualidade, um padrão de operação. Você pode ter escutado muito isso, né? Padrão de operação. Tem que ter isso. Tem que ter um padrão de operação. Você tem que ter uma forma que você atende o cliente, você tem que ter uma forma que você vai agendar o horário. E isso tem que ser sempre da mesma forma. Por quê? O que é um problema? Principalmente a questão do agendamento. Muita gente tem problema com agendamento porque não tem padrão. O cliente ele quer ter um padrão, ele quer ter facilidade. E para ele ter facilidade, por que associam o agendamento com dificuldade? Porque a pessoa não tem padrão, entendeu? Uma hora ele vai mandar uma mensagem, na outra hora ele vai ter um aplicativo, na outra hora ele vai ter que ligar. Muitas vezes ele vai dizer, não vou agendar hoje, porque hoje eu não vou atender. Tem que ter um padrão. O cara mandou mensagem, você já tem que, faz um padrãozinho ali, faz uma mensagem padrão. Então, tudo bem, eu tenho uma mensagem padrão no WhatsApp que ele vai automaticamente. Então, eu posso não conseguir te responder agora, eu posso estar atendendo, mas já me manda o horário e o dia que você quer, se você quer para hoje, já me adianta, que daí eu já olho certinho se ele está disponível e já te confirmo, ou te proponho outro horário, entendeu? Tem que ter uma mensagem padrão e fácil do cliente entender. Manda uma mensagem, não, tudo bem, qual horário você prefere? Eu já falo isso, qual horário você prefere? Porque senão você fica naquela. Eu tenho tal horário. Não, mas tal horário eu não posso. Não, mas eu tenho tal horário aqui também. Não, mas esse horário eu também não posso. Mas então, cacete. Eu vou ter que tirar o palavrão ali, fazer um bip. Mas então, cara, me fala qual que é o horário que você quer. Daí o cara vai dizer, então você pode cortar isso de uma vez. Na hora que o cara fala, não, eu quero agendar um horário, pô, que horário você quer? O cara vai dizer, não, eu prefiro entre tal horário e tal horário. Pô, tem tal horário agendado. Em questão de 2 minutos, você tem o teu horário agendado tranquilamente, o cliente teve facilidade, não teve dificuldade alguma e foi perfeitamente no horário que ele queria. Ele não teve que se adaptar. A menos, é claro, que você não tem o horário que ele queria, né? Ele vai ter que se adaptar, não tem o que fazer. Mas enfim, o cliente quer facilidade e você tem que oferecer isso. Você só vai oferecer facilidade quando você tiver padrão.
quando você tiver uma cultura de atendimento. E cultura passa por muitas coisas. Eu tenho uma cultura aqui que é a forma que eu atendo, a forma que eu falo, a forma que eu me visto, a música que está tocando, a luz que está iluminando. Tudo isso faz parte da minha cultura, tudo isso. E quando meu cliente chega na minha concorrência, muitas vezes, infelizmente, para eles não têm padrão, eles não têm cultura, eles muitas vezes não têm um atendimento de qualidade. Tem concorrentes muito bons aqui. Se você também é o outro concorrente meu, pode saber que eu estou falando de você. Você é um concorrente muito bom. Parabéns. Você tem um atendimento ótimo, mas tem concorrentes muito ruins também. E você com certeza também vai passar por isso. Então seja o seu melhor. Seja sempre o seu melhor possível. Por dois motivos. Primeiro, que o cliente não vai ter o que falar. E segundo, que se ele falar, como já aconteceu comigo, inclusive eu falei no último vídeo, no penúltimo vídeo eu falei sobre reclamaram do meu corte, do corte não, do valor. Até hoje ninguém reclamou do meu corte. Reclamaram do valor do meu corte, falaram que R$ 35 é muito caro. Eu tô com a minha consciência tranquila. Se o cara não quer pagar esse valor, tudo bem, vai em outro lugar. E eu que não vou disputar por um cliente, não vou disputar cliente com um cara que cobra R$ 20, não. Os meus clientes, eles pagam de 35 a R$ 40 para cortar um cabelo, sabendo que minha qualidade vale isso e vale até muito mais. Então, tenha sempre essa paz de espírito, porque se você não tiver cultura e padrão, você não vai ter paz de espírito. Então, se você dá o seu melhor, você vai poder ter a paz de espírito de entender, não, eu estou fazendo o meu melhor e meus clientes não têm do que reclamar, certo? Então, era sobre isso que eu queria falar um pouco. Moral da história, seja sempre o seu melhor, tenha cultura e tenha padrão, que você não precisa fazer mais nada. Você precisa ter essas três coisas: atendimento, cultura e padrão, que você vai com certeza ter sucesso na sua barbearia. Beleza? É isso que eu venho fazendo e me acompanhe aqui para os próximos vídeos, que com certeza quem está me acompanhando aqui vai usar minha experiência para si e se tudo der certo também vai estar junto comigo, ou talvez não junto, mas vai crescer junto comigo e futuramente, daqui a 2, 3 anos, a gente vai estar muito grande e sendo destaque no nosso ramo. Beleza? Me acompanha aqui e até o próximo vídeo.